Não, cara, eu tenho muita raiva disso e de street dance, cara. Street dance eu curto. Cara, que raiva que eu tenho de street dance, cara. Os caras lá... Show de calor. Daí dá um mortal, vem um cara dar um mortal de costa. Daí todo mundo... O cara se joga no chão e foi girando assim, campeão. Cara... Ai, cara, eu tenho muita raiva disso, cara. Você é racista, você tá ligado? Você tá sendo racista. Não, cara, street dance é pra todas as raças, velho. Inclusive judeus, cara. Show de calor. Grupo Shalom de street dance. Novo meme. Street dance judeu. Com coisinho. Street dance pra todas as raças. Com a... Street dance for all races. Grupo Shalom de street dance. coisinho. Aquele cabelinho enrolado aqui do lado. O cara girando e o cabelinho... Ai, cara. O cara girando com a cabeça no tapete lá e Street o... dance rosa de sarão. Não. Street dance chinês com aquele chapeuzinho do Raiden, assim, ó. Nossa. Fura, dá um giro e fura o palco, assim. O maior estereótipo do mundo, né? Chapéu de Faltou um arroz na mão, né? dentão. Street dance. Everything is moving by the power of God. Everything is moving by the power of God. Everything moving by the power of God. Everything. Olá, amigos. Estamos aqui no 7º episódio. Sétimo? Cara. Do Sobre Comédia, podcast, entretenimento e coisas em geral. Faço carreto. Estou aqui, eu, Alê, estou junto com o Pedrão. E aí, galera? E um convidado especialíssimo que já participou de outro podcast já, mas está aqui de novo com a gente, o senhor Felipe, seu Felipe. Oi, Tudo bem, cara? tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, cara, com você. Prazer e uma honra. Uma honra, sempre uma honra recebê-lo aqui em casa. Você nem mora Aqui no estúdio. Você nem mora aqui nos estúdios. Hoje nós vamos conversar sobre um filme, mas também sobre um personagem da comédia americana. O filme se chama Looking for Lenny e é sobre o Leonard Bruce, o Lenny Bruce. E vocês assistiram o filme Looking for Lenny? O que acharam do filme mesmo, como um todo? Você tá perguntando pra mim ou você tá Pra perguntando vocês, pra audiência? cara. Pra vocês, cara. Pra vocês dois. Eu assisti, eu que te falei, não foi? Foi, você que Eu me que indicou. te dei a dica. É um documentáriozinho, é curtinho, né? 1h10, eu acho. Pequeno, aham. Será que ele foi pra cinema isso ou é pra TV? Eu acho que é pra Quem me cinema pergunta? mesmo. Mas eu acho que é meio alternativo, assim. Bastante, né, Não cara? teve um lançamento. E é novo, né? Ano passado. Eu acho que foi do ano passado, se não me engano. Cara, eu vi um dia lá no Netflix lá e eu quis ver, eu já tinha visto aquele filme, aquele Lenny com... filme lá mesmo, com o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Uhum. É bom? É bom, cara. Eu achei legal. Até no próprio documentário eles falam, Eles né? falam, o cara fala que Que não é uma boa... interpretação e É. tal. Mas aí, não sei, não posso julgar isso nem nada. Cara, eu gostei do documentário. Vocês vão falar aí que vocês não gostaram. Mas vocês são os... Cara, eu gostei porque é um assunto que me interessa, assim. Eu gostei mais pelo tema, assim. Daí eu não consigo avaliar muito a forma do documentário, assim. Eu gostei, era meio que eu esperava, assim, sabe? Eu não conhecia muita coisa do Lenny Bruce, só de ouvir falar e tal. Então, pra mim, o que mostra no documentário meio que basta, sabe? Apesar que ele não se aprofunda muito. Não sei se vocês acharam isso também. Também achei. Eu Mas acho- vocês já conheciam o Lenny? Então, acho que o problema pra mim, não é o problema do documentário, o problema é meu, né? De não conhecer muita coisa, assim. Eu conheço o nome e tal, mas não conheço praticamente nada, né? E ele não apresenta, sabe? O documentário não apresenta o Lenny Bruce, ele já é com... mas é que assim, é meio esquisito porque o documentário não é pra gente, né?
Mas é Se que... fizer um documentário, sei lá, do Chico Anísio, vai explicar o que é Chico Anísio pros outros, não precisa, né? Não, mas Já é parte pra desse- iniciados, né? aí que eu tá, não tinha aí que esse- tá. esse pulo aí. Era o que você... Talvez era o que você tava esperando, porque o documentário realmente, ele não dá, não é uma biografia do Lenny Bruce. Mas você não pode analisar pelo que você esperava, né? Então, acho que o documentário ele faz o que ele se propõe, ele faz. Que ele analisa, não sei se é esse o termo, mas ele debate sobre o papel do Lenin naquele contexto ali. Aí dá exemplos. E ele como personagem dessa questão do free speech lá. Aham. Sabe, o que você pode Liberdade de falar expressão. liberdade de expressão. O que você pode falar e tal. E eu acho que isso ele faz bem, assim. Sabe? Ele já a gente já cai no documentário nisso, assim. Sim, sabe? O Lenny era o cara que fez isso e tal. Eu conhecia o Lenny por esse... Eu nunca tinha visto uma piada dele, mas eu conhecia... A lenda. o que ele representou. Isso é o que eu conheci. O que ele representou pro stand-up americano e pra comédia como um todo, né? Isso eu conhecia dele. Talvez o que eu... Assim, o documentário em si, eu achei ele como um documentário mal montado, sabe? Mas isso daí é também uma linguagem que vai de gosto, sei lá. Eu acho que ele não consegue explicar tão bem, assim. E as partes são bem... Não tem um contexto inteiro, sabe? Assim, vamos falar agora do Lenny e tal. Daí você vê que dá um fade out e, tipo, não tem uma continuidade de assunto. Não tem conclusão também. Cara... mas quando assim, acabou, eu achei que ia vir outra parte, sabe? Pra concluir, sei lá. Ele divide em 3 partes, assim, pelo que eu vi, o documentário. Acaba. Mas, e é bem seccionado, assim, sabe? Não tem uma continuidade no... Mas talvez seja até uma proposta do documentário. Vamos falar sobre o Lenny na liberdade de expressão, vamos falar sobre a vida dele lá que ele era preso toda hora e vamos falar com ele. vamos falar agora o que ele representou pra gente, sabe? Foi mais ou menos as 3 divisões, assim. Só que eu conheci, então, todo o contexto que ele viveu lá, mas eu não sabia, tipo, da piada dele, eu não conhecia, assim. E até que tem alguns beats, né, que aparecem Isso é legal. no documentário que me fez querer... aprofundar, sabe? Assim, querer ouvir alguma coisa dele. Que é bem avançado, né? O que ele fala, assim, né? Exatamente, Tipo, coisa que, tipo, é praticamente muito avançado. o nego não fala nem hoje, eu acho. Sim. Então, e pra quem não sabe, assim, o Lenny, ele... Acho que ele teve, assim, a carreira dele mesmo foi a partir de 1950, né? 50 aos anos 60, né? Ele morreu em 64, se eu não me engano. Teve uns 12 anos 66. de carreira, pelo jeito. Ele foi, assim... não sei se... Eu não posso dizer se é uma carreira curta, né? Mas... Foi. Então eu posso dizer que foi uma carreira curta. E então o que eu... E nesses 12 anos, assim, o que representou, né? Foi um negócio gigantesco, sabe? Assim, ele que foi, assim, o cara que... questionou mesmo as questões de liberdade de expressão, sabe? Até a questão racial, ele que fez piada com o Ku Klux Klan, tipo, no começo, assim, sabe? Ninguém se metia nesses assuntos. E por isso... Religião, racismo, né? E por isso ele foi meio que o cara que todo mundo foi atrás, sabe? Assim, martirizou o cara, assim, por isso. Assim. Ele foi o caçado, digamos assim. Eu até brinquei com o Felipe o Lenny seria o nosso Rafinha Bastos. Mas pior que assim, não tem como não pensar, sabe? Porque eu tava vendo o filme e fiquei pensando, puta, é um negócio meio Rafinha. Não, mas então, cara, mas devido às proporções. Mas é muito, muito, muito longe, cara. É um sacrilégio, gente, falar um negócio dele. Eu acho que, porque assim, a gente fala assim, ele tocou essas questões e tal, racismo, aí a gente lembra do Rafinha, que ele já foi condenado. Eu acho que assim, não, mas o que lembra o Rafinha é o lance mais de tipo injustiça, sabe? Não o lance do quão talentoso o cara era. Não, tipo, assim, mas... O que eu acho, assim, da justiça
como que eu diria, ter a mão muito pesada, sabe? Aham. Exagerar Cara, mas Cara, é... proibir o DVD do cara, proibir de Sim. passar, proibir de vender, proibir do cara falar a piada dele em show. É tipo isso, cara. Cara, não, mas assim, eu acho que esse caso, e eles falam isso no filme. O filme, eu peguei isso assim também. Cara, o caso do Lenny, primeiro que ele foi o primeiro cara a fazer isso. Sim. Assim, eles falam lá, até antes dele, porque isso é década de 50 que ele começou a fazer. Antes dele, o comediante era o cara que fazia umas palhaçadinhas e apresentava a banda. As big bands lá. Sim, era o MC, né? Ele, MC é o cara que chamava a banda pra entrar no palco. Ele até era isso, né? Ele era Aham. isso. Então, e ele começou. Ele foi o primeiro, cara. Antes dos caras que a gente conhece mais, do George Carlin, do Richard Pryor, assim. Ele foi o primeiro cara que fez. Aham. Ninguém nunca tinha feito. Os comediantes antes dos anos 50 até 60, eles eram os caras que chamavam as strippers pra entrar no clube, as bandas, né? Sim. O mestre de cerimônia Sim. disso. Então, assim, daí pra gente comparar com qualquer cara hoje, não cabe, sabe? Cabe. Já não cabe a comparação. Porque eu já vou chegar no lance do Rafinha. Sabe? É muito diferente. Hoje já foi tudo isso feito por ele há 60 anos atrás e por mais um monte de gente também, depois dele. Então já foi diminuindo esse peso, assim, sabe? Do cara vir falar uma coisa que ninguém nunca falou. E com ele, cara, os caras, fritaram ele, assim, cara, ele era preso no palco, ele foi proibido de se apresentar em estados. Austrália. Ele não podia entrar em países, ele não podia fazer show sabe? Teve um caso em Sydney que ele entrou, já estava sendo, né, caçado, né, em 1960 por aí, que ele entrou no palco, ele falou, what a fucking wonderful audience. E daí a polícia prendeu ele e foi embora. Tipo, ele falou só isso no palco e mandaram ele. No filme mostra também, ele fala, não mostra, tem o áudio assim, ele fala alguma coisa, aí... Toca uma sirene? Toca a sirene dele fala, you gotta be kidding me, tá ligado? Uma parada assim. Mas então, cara, aí, e o filme mostra isso assim, tipo, o lance da morte dele, do que fizeram com ele quando ele morreu. Sim. Pô, os caras, e os caras falando dele assim, que no final, eles já não achavam mais tanta graça nas coisas que ele falava, porque ele tava muito pirado com isso. Né? Ele tava transtornado. Ele ia fazer a própria defesa nos julgamentos lá, tá ligado? Mas é que ele ficou transtornado com o lance de provar que ele... Tava certo. Tipo, porque na verdade, assim, deve ser um lance meio de você ficar louco, sabe? De teoria da conspiração, dos caras estarem falando lá um negócio que você não falou. Além de ser fora de contexto, era mentira, tá ligado? Ele gravava. Ele começou a gravar os próprios depoimentos e os próprios... os próprios o cara testemunhos, vai ficando mais pirado, sabe? Então, assim... Pra um cara... Eles falaram isso. Pra um cara que era de esquerda, que acreditava no governo, sabe? Acreditava na lei. Ser fudido por própria parada que ele acreditava, que ele defendia, o cara foda. deve ter ficado... Não, e daí triste, no mínimo. No que transformaram Desiludido. no espetáculo que fizeram com a morte dele, que você viu lá eles falando que... E no filme lá, no coisa... Acho que o filme acaba assim. Eles... Que os caras falando que ele não podia ter morrido daquele jeito. Lá que das fotos que tiraram no jornal, as fotos, tava pelado, tava mó zoado lá e tal. Então assim... Imagina pra aquela época, né, cara? Uma foto de um cara morto pelado. Não, ainda tiraram uma foto e publicaram. Ó o que acontece se vocês fizerem o que o cara fez, sabe? Aí eles mostram isso aí. Aí no filme, eles mostram aquele comentarista lá que foi demitido. Porque fez um comentário racista lá no jogo de basquete.
na NBC, né? Foi ou não? Uma rede lá. Aham. Aí o cara fez um comentário durante um jogo, Aham. ele foi demitido. Foi. Aí, agora, já 2000 e pouco, aí cabe a comparação com o Rafinha. Sim. Aí cabe. Então, mas porque no eles, filme. eles mesmos fizeram a comparação do Lene com esse cara. Você entender que como cabe a comparação do Lene com o Rafinha. Porque Não. eles fizeram. Mas eu acho que a comparação. Eu acho que a comparação é tipo. Você vê como é assim, diferente. não evoluiu. Ó como é eles- diferente. Eles fizeram isso, sabe? Não. Isso. Não. Como é diferente. Eles falam assim, os caras acham, e é uma coisa que eu queria falar também, é assim, a gente acha hoje que pode falar do Lene, pode comparar qualquer um com o Lene, os caras falam lá no comentário. Aham. O cara fala buceta no ar, a gente, compara, ele tá... Cara, não era isso que ele fazia, tá ligado? Sim, Ele é muito aham. mais profundo que isso. Aí veio o cara e é demitido e tal. Primeiro que o que o cara tava fazendo era um comentário, não era humor, não era piada. Sim, O que ele tava fazendo. sim. Aham. Era um comentário, era um contexto diferente e tal, era outro cara. Aí o cara foi demitido. Censura, blá blá blá. Não, o cara foi demitido porque os anunciantes não queriam mais anunciar. E na época dele não tinha isso. Sim, Hoje é tinha TV. base. Hoje é TV. Entendeu? Os anunciantes, se os anunciantes não querem anunciar no programa, o Aham. programa não vai poder existir, porque não vai ter grana. Não, mas o paralelo que eles traçam no documentário é esse. Naquela época era regulado pelo governo. O governo estava Em cima em sempre. cima do cara. Aham. Agora quem está regulado é as corporações, sabe? Uhum. Tipo, é outro jeito de impedir que os caras falem. Porque caíram em cima desse cara. Esse cara não foi só... Beleza, ele foi demitido. O cara saía na revista, o cara era proibido de entrar em outro... Sim, a lugar, mídia fez isso com o cara e as pessoas, os anunciantes não queriam ter a marca atrelada a esse cara, Sim. porque era negativo. Faz sentido isso pra vocês? Pra mim faz. Não, você não atrelar eu acho exagero. O que? Não atrelar a sua marca a um... Não, eu acho exagero da emissora. Mandar o cara embora? Mas é negócio, cara. Cara, é uma empresa, você não... É business. Não é tipo idealização de um discurso. Não dá pra martirizar o cara. Exatamente, eu acho que você Não tá dá, trabalhando pra cara, alguém, eu cara. É a acho. mesma coisa que você chegar lá no teu trabalho e começar a falar pra todo mundo lá, xingar todo mundo, Não, sabe? tá, eu sei. É tipo- nesse sentido, entendeu? Aí cabe a comparação com o Rafinha, que foi a mesma coisa, Aham. tá ligado? Ele fez Acho que o do um, Rafinha é diferente, hein? ele fez um comentário Eu besta. defenderia mais o Rafinha do que esse cara aí. Não, O você tá Rafinha, falando ele- do quê? Eu tô Tá. falando do lance da Band lá. Também. Que ele fez uma piada babaca. E daí ele foi demitido porque era uma parada com os anunciantes, não era um lance da Claro lá? Não rolou uma história assim? Sei lá. Sim, o que na verdade é que a Vanessa Camargo, o marido dela era, enfim, poderoso, sei lá, como dizer, e eles tinham ele tinha uma relação muito forte com a Claro, sabe? Uma marca Claro de celular. E a Claro era uma das patrocinadoras da Band, né? Não sei se do próprio programa, isso eu não lembro. E o que aconteceu é que daí, enfim, entrou até Ronaldinho na história, tipo, Ronaldo, né? Que era do Marco Luque. lá, uma É, parada. e entrou, tipo, e daí a Claro meio que falou, ó, por pressão desse cara, né, do namorado, marido, né, da Vanessa Camargo, por pressão dele, e de vários outros, né, que daí, tipo, entraram no bonde Mas lá não- do politicamente, não politicamente correto, mas do... Mas não tá ligado ao fato do anúncio. Tá, sim, exatamente. Ó, se o Não, cara isso que eu tô continuar, a gente não vai mais Não, pagar. então, exatamente. Hoje- Não era anunciante direto do programa, mas era da emissora. Sim. E ele falou, ó, se vocês continuarem com o cara, a gente vai cortar a Eu tô relação, sabe? Não é igual porque não é proibido, sabe? Aham. Mas assim, esse sistema, não vou dizer sistema, mas esse, sei lá, Aham. módulos operandi que tem hoje, Aham. ajuda a pasteurizar a comédia que tem, sei lá, na TV, sabe? Deixa tudo parecido, assim. Sim. Mas assim, a comédia ela dá um jeito
de fazer Sim. diferente, tipo, através de filme, sei lá. Mas é mais complicado, porque tudo tem o lance desse negócio de pasteurização, sabe? É que a gente tá andando pra trás, eu acho, assim, nesses lances. Tá, mas a comparação que cabe, talvez, eu vou dizer do Lenny com o Rafinha, talvez seria essa questão que o Pedrão falou de ele ser atacado, sabe, pelas coisas que ele fala. E se tinha o direito de liberdade de expressão, o Lenny foi atacado da mesma forma. Claro que de uma intensidade maior, porque ele foi o primeiro, ele foi o cara que estourou, o cara que abriu a cerca pra boiada passar, mas é que uma coisa é o cara ser tipo, proibido total, né? Como foi o Lenny, outra coisa é que igual o cara falou no documentário, que a liberdade de expressão, do mesmo jeito que vai e volta, né? Vai e volta, né? Uhum. Tipo, você pode falar tudo que você quiser. Mas Só você que vai ouvir também. Você vai ouvir, a lei tá aí, você pode ser processado, tudo, Sim. né? Ninguém vai te censurar, mas... Concordo. Tá. Deixa eu lembrar assim o que eu... Tem uma parada que eu falei ali. É o lance do Lenny mesmo, cara. Assim, eu acho um puta personagem, assim, na história, e pra isso que a gente se propõe, que o site se propõe, e o podcast, que é discutir e tal, eu acho que é uma coisa que a gente tem que saber, assim, sabe? Se a gente quiser aprofundar a discussão. Eu acho, e é uma coisa que também o cara fala, depois eu fiquei pensando assim, porra, que o que eu tenho, aí, não sei se, eu acho que vocês também, pra gente tá falando é muito pouco, assim, então, isso que eu tô falando é repetir o que eu li, tá ligado? Que eu vi lá os caras falando, o que a gente tá lendo na Wikipédia e tal, sabe como? Então assim... A gente não é acadêmico nem nada. Né? Não, mas o que a gente pode fazer é trazer pra um contexto que é nosso, sabe? Mas assim, Nós estamos falando um monte de merda. Sim, é meio isso, sabe? Tipo, cara, o que a gente tá tentando entender, tá ligado? A gente tá arranhando só o negócio. Então, sabe? É um negócio assim, a gente não tá... Tipo, eu não tô... Tanto que eu nem queria falar muito dele, porque eu não sei muito dele. Tá ligado? Não, mas você queria falar mais do Looking for Lenny. Mas, sabe, daquela pontinha de cima ali, assim. Sabe? Porque eu acho que se a gente for falar, a gente vai ficar arremedando coisa que outros já falaram. Sim. E daí, assim, às vezes a galera ouve e vai achar que sabe, a gente tá pagando de entendidão e tal, e cara, nossa, muito pelo contrário. Eu acho que o cara é um assunto complexo, a gente é capaz de ficar falando merda aí, porque a gente nem tem as referências pra isso. Entendeu? Então vamos falar sobre o documentário em si. Primeiramente ele mostra o Lenny como um cara totalmente questionador, né? Tipo, desde o começo, assim, ele... É controverso e questionador também, né? Ele é como tem uma coisa que eu não entendo, sabe? O famosinho tem uma coisa que eu não entendo, só que era muito mais aprofundado em questão da sociedade, né? E faziam as pessoas entender um pouco mais, sabe? Porque da época que ele vivia, ele foi o primeiro cara a não entender ou falar que ele não entendia. Por aí, tanto que a história que conta é que os MCs, né, os mestres de cerimônias, eram... Emicidas. Eram... Primeiro eles abriam o show e depois as pessoas... Dizem que depois do Lenny, as pessoas iam pra ver o cara falar, sabe? Pra ver o cara discursar sobre, enfim, questões do cotidiano. Sim. Isso ele mudou. Tipo, é isso que falam também, que ele mudou e ele foi o cara do free speech, porque, só explicando um pouco pra quem não conhece, né, o Lenny. O cara foi o comediante que bateu na tecla da liberdade de expressão e poder falar o que quiser, sabe? Também ouviria o que quiser, o que não quisesse, mas... No palco. No palco, exatamente. E ele foi o cara caçado por isso.
chamam ele de o Jesus Cristo. Até no próprio documentário, vários comediantes falam isso. Por quê? Porque ele foi o caçado quanto a isso, sabe? O negócio da gente... E ele morreu mesmo. Ele morreu, Isso que morreu. Ele morreu por isso. Por isso que é Jesus. Sim, ele morreu. Exatamente. A comparação com o Rafinha Bastos que a gente tenta fazer não é absurda. Não é absurda por causa disso, tá? Mas o cara também foi, sabe? Ele foi um dos primeiros a ser martirizado, talvez. Merda, né? Cara, mas... Cara, já deve ter rolado isso na história do Brasil. Isso que eu fico pensando. Isso, sabe? assim, essa Não comparação... dessa magnitude, cara. Isso que eu tô falando. Cara, isso me incomoda, cara. Me incomoda isso. A gente ficar comparando. Porque, Então cara... chega. Não, cara, mas eu tô fazendo sério, uma comparação porque parece que é isso que... Porque eu penso assim, eu imagino o Rafinha lá, sabe? Tipo, é isso que ele quer. Não, meu, mas eu não. Você não entendeu, cara. Você não entendeu o que eu tô dizendo. Não é questão de relevância social que eu tô dizendo. Tanto é que eles colocam o Michael Richards lá. É só o caso parecido. Exatamente. Não é porque... Imagina a relevância de um Lenny Bruce pro Rafinha Bastos, entendeu? Mas foi uma coisa que trouxe à tona uma discussão também, sabe? De, pô, qual é os limites da comédia, sabe? É isso que faz você pensar mais. Não é porque, o Rafinha Bastos mudou a história da comédia brasileira. Ele mudou nada, Não, sabe? eu sei disso, Entendeu? cara, mas... É mais ou menos Sei no lá. contexto atual, a gente tentar questionar essas coisas, sabe? Tentar entender o porquê que essas pessoas... Mas são... trazer pro hoje em dia, porque, pô, um país que já teve ditadura, já teve, sei lá, outras coisas, já deve ter tido um negócio muito pior do que, sei lá, Rafinha Bastos. Com certeza. Só porque a gente quer dar um exemplo de, sei lá... Não, 2 anos tanto que atrás. eu tô... O exemplo que a gente conhece, na verdade, é isso também que incomoda um pouco, tá ligado? Sim, mas se a gente falar o que conhece, o que a gente vai falar, né? Não, sim. Uma coisa que eu até falei no podcast passado, quem aguentou ouvir até o final, era sobre o Costinha, que era o cara que, tipo... não vou querer comparar também, tá? Pra você não ficar bravo. Mas é a questão do cara que, pô, abertamente fala alguma coisa e, no caso do Costinha, palavrão, e faz com que isso se torne um pouco mais normal, sabe? Tipo, as pessoas não se questionam mais pela força do palavrão, mas pelo conteúdo que tá tendo naquele palavrão, entendeu? Lenny Bruce foi isso. O free speech dele lá e tal, ele pôde falar com o conteúdo, as pessoas depois pôde falar o conteúdo sem questionar, sabe? Entender o que a pessoa tá falando sem os pré-conceitos, sabe? É mais ou menos isso que e o Rafinha Bastos, pelo que eu tento entender, é você tentar, cara, se botar não na cabeça dele, mas na condição e na piada dele, sabe? Tipo, ele pode fazer piada ruim, pode, mas é um ponto de vista dele, sabe? Ele pode ser defendido por isso, sabe? É isso que eu vejo de comparação, sabe? A gente tentar relativizar no ponto de vista do cara, mas não dar razão a ele, entendeu? Porque o meu ponto de vista é totalmente diferente do Rafinha Bastos, do Danilo Gentili, de qualquer comediante, a maioria deles, daqui do Brasil. Mas o interessante é você tentar se botar no lugar desse cara e ver qual que é o julgamento dele, qual que é a comparação que ele faz com as coisas, entendeu? Pelo que eu vejo do Lenny é mais ou menos isso, sabe? Assim, tipo, o cara era judeu, o cara era, sei lá, esquerdista lá, enfim, mas ele tinha um ponto de vista e as pessoas iam pra ouvir o ponto de vista dele, sabe? Não era mais aquela coisa pasteurizada, entendeu? Não era aquela coisa normalizada. Era uma coisa já de um ponto de vista da pessoa e ela jogar isso pra todo mundo, entendeu? Isso não era bem visto antes. E foi, aliás, não é bem visto até hoje, mas foi acatado depois dele. Mas parece que parece não, eu acho que tem isso, sim. Pra mim, eu vejo pelo menos que as pessoas iam um pouco pra ver, não interessadas no ponto de vista dele, não tanto naquela época ainda. Eu acho que elas iam pra ver um cara falando aquelas coisas no palco, entendeu? Que eram coisas que ninguém falava.
Era tipo assim, nossa, olha esse cara, olha a coragem desse cara. Aham. O cara chegava lá, ele tem no filme lá, que ele chega e ele fala, tem algum negro na plateia, Aham. tá ligado? Aí ele fica Viu? falando, aí ele fica falando um monte de termo pejorativo, assim. Aham. Mas, tipo, eu vejo isso como... E pela postura dele, pelo jeito que ele tava falando e tal, ele tava, tipo... sabe, tipo, arrancando de dentro, assim. E mostrando aquilo que a sociedade tem. Ó, mas assim, eu posso vir aqui, eu posso falar isso, vocês podem ouvir isso, e essas coisas existem, sabe? Isso não é... E você não isso acha é- que o clube de comédia aqui no Brasil hoje tem esse papel? Da pessoa poder subir no palco, poder falar o que ela quiser e as pessoas ouvirem o que... Porque o que aconteceu de novo com o Rafinha Bastos foi isso, sabe? Assim, o cara... até com o Danilo Gentili aconteceu também lá. E agora existe o negócio do proibidão, que é tipo... A pessoa Jesus. querer falar o que ela Isso é ridículo. quer, sabe? Então, é ridículo. Por quê? Porque Não, mas é justamente eu isso que acho, eles cara, falam. mas eu acho que o proibidão, cara, é uma defesa burra Aham. dessa Uma pessoa que não entendeu o porquê do politicamente correto. dessa cassação toda, sabe? Desse tipo e que eu acho que às vezes é certo mesmo, dessa defesa toda do sistema da pessoa achar que pode falar tudo, sabe? Cara, eu acho que assim... Cai O naquele cara- outro documentário que a gente falou, sabe? Porque, é isso que depende eu ia de quem falar. você tá atacando. É, Aqui eles estão atacando, eles estão reforçando o status quo, sabe? O que o Lênin fazia, ele estava atacando O status quo. ele estava falando mal de quem era racista, falando mal. Aqui não, Da eles estão sociedade. reforçando, eles estão sendo racistas, sabe? Aham. Não, eu posso ser racista, eu posso ser. se eu quiser, eu machista. posso ser... Cara, você liberdade. pode, mas você é um babaca, entendeu? Sim. Eu acho que o lance, assim, aí tem um pouco assim, que é a coisa Vou te que a defender. gente O falou, Lênin eu defendo. que é a coisa que a gente falou no outro podcast já. É da postura do cara, Aham. entendeu? Esses caras estão, talvez daí seja um reflexo da sociedade que a gente vive hoje, que a gente tem acesso a muita coisa. E esses caras, eles estão fazendo muita coisa e falando coisas em muitos contextos, entendeu? Então o Rafinha, o comediante que a gente tá falando aqui, ele faz a piada dele escondido no palquinho do clubinho dele lá, massa, que é o que lá é a comédia, tal coisa. Aí ele faz a piada dele no Twitter, que ele tem mais de 1 milhão de pessoas vendo ele, e essa piada reflete, essa piadinha que ele fez no Twitter explode no Facebook, essa piadinha explode no ego, entendeu? Aí o mesmo cara fez a piada lá, fez a piada no clubinho dele, aí ele faz a piada num programa de TV aberta, no horário nobre, dia de semana, ele faz a piada. E a gente tá vendo tudo isso. Aí o mesmo cara, ele faz a piada numa websérie dele na internet, no YouTube, que tem uma produçãozinha, etc e tal. O mesmo cara, é o mesmo Rafinha, é humorista. Hoje o ser humorista é isso. Você fazer em Diferentes plataformas. Exatamente. Aí, e a gente vê o cara fazendo piada em todos esses lugares, tudo onde ele é convidado para um programa, tá lá ele fazendo piada. Entendeu? A gente tá vendo o cara fazer piada e as piadas são diferentes. Assim, O posicionamento é diferente? não, a forma das piadas é diferente. Entendeu? A piadinha no Twitter é rápida. Sim, funciona de ali, forma diferente. Exatamente. A resposta é diferente. No palco é diferente. No vídeo do YouTube, você tem a produção, você corta, você edita e tal. Entendeu? É isso. No stand-up, no palquinho, o cara estuda, ele treina em casa e tal, Ou é não, ao vivo. né? Ou não. Eu imagino que treine. Não dá pra desmerecer também, assim... Mas... E a gente viu o cara... Tudo isso. O humorista. Aí a gente vê o cara na propaganda. O cara fazendo anúncio.
de uma parada. O cara vendendo um produto. A gente vê o cara, a foto dele num outdoor. A gente vê o cara numa capa de revista. Você entendeu? Aham. A gente vê ele muito. Então, cara, eu acho que me perdi o que eu tava falando, na real. Eu fiquei, onde que ele vai chegar? Não, acho que era o lance do que o Lene, por exemplo, a gente o Lene se expunha no palco. Sim, tanto que ele teve Não 6 tem- aparições na TV. Sabe? Toda a carreira Não dele. tinha toda essa super exposição. Sim. Você entendeu? Aham. Então agora a gente vê assim, no palco eu posso falar certas coisas que eu não devo falar em outros lugares. Concordo totalmente com isso. Entendi. Tem todo um código de conduta em Exatamente. lugares. O humor, é o contexto, etc. Mas aí a gente vê o cara tendo uma postura assim, sabe? Ele se eu visse ele falando tem algum negro na plateia, Aham. entendeu? Aí ele falando isso no Twitter, tem algum negro me seguindo, Aham. entendeu? Eu entendo. Soaria diferente. Você sabe mas como? então, o que eu entendi que você está defendendo é que a gente não pode comparar, de novo essa palavra, né? Mas comparar, porque o caso do Rafinha foi um deslize, um acidente de discurso ali, de uma mídia, e o Lene não. O Lene era um cara que pensou e que ia atrás desses questionamentos. Eu acho que sim. É Talvez mais ou menos sim. por isso. Talvez sim. Talvez parece. Não, só desculpa te interromper. E o caso que cita do cara lá fazendo o comentário Sim. racista Sim. foi um deslize também. Então o próprio documentário pode estar errado com isso. É que eu acho que. No próprio documentário eu acho que é desproporcional assim, a comparação que eles tentam fazer, sabe? Com esse cara aí. Aham. Mas assim, é proporcional ao tanto que ele foi atacado, entendeu? É isso que eles estão comparando. Eles estão comparando o cara. O nível de talento do Lene para aquele cara. Não, mas não isso. é isso que eles estão comparando. Eles Sim, estão comparando sim. assim. Olha como crucificaram o cara só porque ele falou um negócio. Beleza, quer demitir o cara, demite, pronto, acabou. Tá ligado? Agora, proíbe ele fazer 1000 coisas, tá ligado? Mas é que daí, cara, aí foi- é o fruto do meio, tá ligado? Porque hoje, cara, o Felipe fala uma merda, tipo, todos os amigos dele estão sabendo no Facebook, sabe? Se ele tá com uma pedra em um mendigo e alguém filmou, tipo, a Curitiba inteira tá com raiva do Felipe, sabe? É mais ou Com menos razão. isso. E com razão, com certeza. Mas é o quê? A exposição de uma pessoa de acordo com o meio que ele tá. O que eu fico mais surpreso, assim, né, que fico abismado até de ver que, cara, olha a projeção que o Lene teve. O cara chegou a ponto, tipo, de morrer e tirarem foto dele morto, pelado, numa época que ele teve 6 aparições na TV. Tipo, o cara era conhecido basicamente por seus discos, né, pouquíssimos também, mas mais pelo... Olha o que tá acontecendo com esse cara, sabe? Tipo, passava no jornal, no jornal impresso e no rádio, falando que esse cara tava fazendo tal coisa, sabe? Tava lá atacando, enfim, tava tentando, falando merda às vezes, porque nunca se sabe, né, o que falavam sobre ele, né, também, né? Falavam bem e falavam mal, né? Sim. Mas imagina, um cara desse teve um tipo de exposição que é comparável a hoje, sabe? Assim, tipo, como se fosse você no Facebook, Twitter, ou Rafinha no Facebook, Twitter, YouTube. Só que o cara teve isso há 50 anos atrás, entendeu? Essa é a força do que eu vejo do Lene, assim. Tipo, o cara teve esse tipo de influência no mundo, entendeu? Por isso ele é o sei lá, o Jesus Cristo da comédia, sei lá, vou falar assim, né? Stand-up. Do stand-up, né? Eu acho que hoje é foda também porque o cara se expõe de tantas... E o que me incomoda nesses caras é que eles estão se expondo de tantas... mostrando essa faceta contestadora e politicamente incorreta deles tantas vezes, assim, sabe? Estão empurrando tanto isso, assim. O cara, eu falo mesmo.
Aí ele fala mesmo no Twitter, no Facebook, na internet, na TV, no rádio, tal. E daí ele vem querer dizer que ele não é assim, Uhum. entendeu? Que esse é o humor que ele tá usando, É o personagem dele? é o personagem, Aham. você entendeu? É isso que incomoda um pouco, assim, Entendo. sabe como? Uhum. Nesse caso, talvez não era assim, Aham. entendeu? Não, o negócio é que... E não importava, na verdade. Pelo que eu vejo, a comédia, tipo, toda essa história que tem, assim, de stand-up, principalmente, né? Mas o comediante, o cara, quando leva pra ser comediante, ele vai ser o comediante, sabe? Tipo, ele não é um personagem, ele não é uma persona Uhum. dele, sabe? Uhum. Tipo, ele não vai, mesmo, sei lá, o que eu vejo, assim, cara, é que nos Estados Unidos já tem isso muito forte e aqui não. É que o comediante, o cara, quando para e pensa, vou virar comediante, vou ser comediante, agora eu sou comediante. Ele não é um ator, tá ligado? Ele não faz papéis. É ele o comediante. Stand-up. Sim, a gente tá jogando já pro stand-up. Mas ele é ele, entendeu? Ele não é uma persona, um personagem. E é isso que eu vi que você falou aqui. Os comediantes daqui às vezes defendem que não é ele, que é... sabe? Mas eu vejo mais os caras defendendo que não é ele, que é o que ele tá falando, que é o personagem, que ele tem que poder falar, quando ele faz cagada. Claro, aham. Entendeu? Sim, com Aí ele certeza. vai pra essa. Aham. Porque quando ele é o questionador, é ele, sabe? É ele. Sim, aham. Eu Mas entendo isso. Porque se for você não vai pedir desculpa, tá ligado? Pô, mas pelo menos assume, né, meu? Não, então, mas assim, se você acredita no que você falou, sabe? Você não vai falar, é um personagem. Sim, Você exatamente. vai falar, ó, é E- isso mesmo que eu acredito e pronto. Ó, E chega a lá. questão- Quero ver o cara chegar lá no palco e falar, ó, talvez eu seja racista mesmo. É. Falei, pô, Pronto, talvez eu falei. seja racista então. Preto, Tá ligado? de carro. Não, exatamente, mas o que eu vejo aqui é que é tão conivente ter essa situação, sabe, de persona eu sou... Conveniente, desculpa. É tão conveniente, conivente com a situação também, né? Disléxico. Total, cara, eu sou muito disléxico. Mas é conveniente com a situação isso, sabe, de ter essa fuga do personagem de stand-up. E só que daí a gente vê o E cara... as glórias é pra mim e quando é... Ao contrário de glória, Não sei. derrota. As derrotas é pro personagem. Mas aí que tá. Beleza, poderia ser assim. Uhum. Mas a gente vê o personagem tantas e tantas vezes Aham. que, sabe? E aí? Não, é que daí não... Tá todo mundo Aí o cara- achando que é Charles Kaufman, então... Aí o cara escreve... Charles Kaufman não, Andy Kaufman. O cara não sai de personagem nunca, ele é doido. Então seja Não, o cara, então. Não, mas exatamente, tipo, Vai eu lá acho que fazer quando- propaganda 8 de ser no novo. Vai lá, quero ver lá. Faz o CQC lá de Andy Kaufman, quero ver. Você vai ganhar. É isso que o negócio é que hoje, ainda mais, cara, tipo, você entra numa indústria da comédia, tá ligado? Do humor. Então, pra você sobreviver, você tem que viver, tem que vender o seu produto também, sabe? E o produto que eles vendem é esse personagem, sabe? Sim. Então, tipo, E a galera eu posso compra. ser esse personagem, mas eu posso também vender celular, entendeu? Eu posso também, tipo, eu tenho esse cara aqui que me fez famoso, ou que me fez conhecido no meio. Mas claro que eu posso vender, sei lá... Posso fazer uma piadinha mais pesadona aqui, um comentário, Mas, e eu posso fazer uma piadinha leve aqui na propaganda da exatamente, TV a cabo e, aqui. E nada... E nada acusa ele de ser um falsário ou de ser sabe? Não. Nem é isso que eu tô Não? falando. Ele só tá sendo um cara que é produto do meio, que nem eu falei. O cara, tipo, tá no tempo dele e tá sabendo, talvez, trabalhar Eu acho que com o que o meio lhe dá, sabe? pra mim, assim, às vezes parece tanto que o cara é um babaca e a imagem que ele vende dele é
eu vejo como um babaca, que eu já falei no outro lá, que o cara é um babaca, esses caras, eu não gosto dessa Turma. Porque falei do lance da escola lá e tal, que esses caras, pra mim, quem que eles parecem. E essa imagem que eles vendem, aí beleza, vai vir alguém defender o cara que ele não é assim. Não tô dizendo que ele é assim, sabe? Ele passa isso. Essa imagem que ele tá vendendo tanto. Que você Entendeu? não gosta, né? E eu não gosto. Não gosto mesmo. E o que me faz não gostar, às vezes, das piadas deles. Que quando o cara faz um deslize desses, babaca, como é que ele vai dizer que ele não é um babaca? Eu Entendeu? entendo, Se ele tá sendo babaca tantas e tantas vezes. Entendeu? Então tá. Vamos fechar esse assunto. Vamos rap. Eu nem falei nome. Põe o blip aí nesse essa porra aí. Vamos fechar o assunto Fala disso. uma coisa que uma informação que eu guardei aqui Trivia, que vocês não sabem do Lenny, é que ele tá na capa do Sgt. Peppers, cara. Vocês sabiam disso? eu podia dizer não, eu sabia. Mas você não sabia. Não, eu não sabia. Sabia? Talvez eu tenha visto já, mas eu não... Porra, eu não sabia disso, cara. Eu falei, olha só, que coisa... Você tem quem mais que tá? Não sei, os outros são... Tá o Espantalho. Bob Dylan. O Bob Dylan fez uma música pro Lenny também, sabia? Se a música, se eu não me engano, se chama Lenny Bruce. Não sei. Aí, você que é um fã de Bob Dylan. Né? Não é o fã de Bob Dylan aí? Cadê você o não fã é do Bob Dylan aí? Cara. Trivia. Grande. E voltando pro documentário, eu acho que pensando aqui agora, eu entendi assim o porquê que talvez eu tenha achado ruim, porque as comparações foram mal feitas. Sabe? Tipo, foi nada a ver essa comparação dele com aquele cara. Nem com o Michael Richards. Nossa. Mas vocês viram como comparação? Eu não vi como comparação. Cara, sério, não? juro, Sério? eu não vi desse jeito. Assim, ou não me incomodou como ele tá incomodando vocês, sabe? Eu tava lendo um review que o cara falou assim que... Talvez com o Michael Richards, rapidão. Foi legal a parte que ele falou assim, ó. Ele fazia assim e colocou o áudio. Isso aqui é como não fazer. Colocou o vídeo do Michael Richards. O cara, isso é fucking nigga! Sabe? O outro não, ele usa nigger, depois ele fala kike. Depois ele fala. Igual aquela piada que você falou. Aí ele começa blibidi bop, blá blá, umas palavras que não existem. Pra você ver. E, tipo, fazendo parece um palavrão e não é. Você fala assim, ó, isso é só uma palavra, isso. Isso entendeu? Expressa, né? Mas ela também é só uma palavra, né? Ela não o lance do... Como eu posso dizer? Ela não sintetiza, né? Tudo que... O lance o lance do Kramer foi foda também. Cara, assim, a parada que rolou com ele. Assim, o cara falar, pô, é foda a gente ver o Kramer, conhece o Kramer. Descobri que o Kramer não é racista. Então, isso que o cara fala, tá ligado? Só que, cara, assim, vocês acham que ele é racista? Eu acho que não. Pelo que eu sei, pelo que eu conheço do Kramer, pelo que você conhece, do Cosmo, do Michael Richards ou do Kramer? Não, do Michael, cara, ele tava lá, ele era o cara que a gente sabe. Eu não conheço ele pessoalmente. Do Michael Richards. Aquele lance que rolou com ele foi uma parada que, tipo, foi escalando, assim, conforme ele foi falando, foi dando errado, aí ele foi errando o tom da parada, aí o cara respondeu, o cara da plateia responde ele, e ele foi, tipo, aumentando aquilo, e, tipo, deu muito errado. E alguém filmou, sabe? É uma parada que deu, tipo, muito errado, mas, sabe, ali, assim. Né? Não, eu não acho que é uma parada assim, você falou uma parada quando você tá bêbado. Cara, quão errado precisa dar pra você chamar o cara? Esse cara é o crioulo, olha aí, ele é o crioulo. Cara, aí que tá. Você falaria isso pro mais errado que deu da tua vida? Não tem como a gente falar que a gente não faria uma coisa. Não sei, cara. Não tem, Pedrão, não tem, cara. Porque
Cara, é muito ali, cara. Sabe, ele tava fazendo piada, aí... Sabe, quem disse que ele não queria começar a fazer um comentário tipo do Lane? Entendeu? O negócio é que... Ele deve ter falado a palavra, Ele né? deve ter falado a palavra, aí o cara explodiu, aí ele quis explodir, mas ele quis fazer uma caricatura, tipo, fingir que ele tava, aí começou a parecer que ele tava mesmo, aí o cara xingou ele e ele ficou mesmo, Aham. entendeu? Não, até no próprio documentário eles falam que... O advogado do Michael Reese, pode. Mas é que Mas, cara- o que eles defendem no documentário é que hoje em dia não dá pra você fazer esse deslize porque o cara tá filmando com o celular. E sai totalmente do contexto que tava ali, entendeu? Então, tipo... Eu acho que o que eu faço nesse caso, assim, eu não tô defendendo ele nem nada. Só que eu acho que o que a gente vê ali, a gente vê um cara gritando, nigga, he's a fucking nigga. Não sei, ele fala um negócio de árvore, um tempo atrás você tá na árvore, não sei o quê. Entendeu? Cara, é fácil a gente julgar o cara. Sim. Eu não julgo. Eu não quero julgar ele, sabe? Porque Mas a lei julga. Claro. Todo mundo julga. Queimaram ele. O cara lá, o cara que fez o Ray lá, o Fox lá, o Django, o Jamie Foxx, falou que se visse ele na rua ia quebrar ele de porrada, entendeu? Porque ele é um racista do caralho. Cara, o Michael Richards foi pro Tibete lá, ficou um tempo no Tibete, tá ligado? 7 anos. Eu acho que assim, eu não faço isso. De novo, E não é porque ele é o- crucificar o cara, assim. Beleza. Eu acho que a reação é sempre exagerada dessas coisas, assim. Mas o que o cara falou, ele falou, eu acho errado, entendeu? Eu também. Só que assim, eu não tô dizendo... Pô, se eu falar que eu não acho errado, vai parecer que talvez eu mas eu seja entendo. racista. Vamos tomar no cu. Não é isso que eu tô falando. A reação é errada, sabe? Não, eu entendo, cara. É tudo o jeito que você Mas eu acho que fala não é e como fora você tão fala. fora de contexto, porque o vídeo tá dando mais ou menos o contexto, assim, sabe? O vídeo não é tão curto, não é só... Não. ponte. Não. Mas o negócio é que saiu dali, tá ligado? É o famoso proibidão e você vai assinar um termo dizendo que você não vai filmar e que você vai ver tudo aqui. Cara, o que é isso? É uma defesa burra do contexto que a gente tá vivendo, tá ligado? Mas eu acho que no caso dele ainda, eu não vejo ele falando aquilo. Cara, sabe, aquele lance específico parece pra mim que foi uma parada que foi, sabe, na Não, foi hora. escalonando. Assim, ele foi. falou uma coisa, o cara, ele quis fazer um negócio, talvez ele quis encaixar uma piada e tal, um proibidão, que daí deu errado, aí deu mais errado, aí os caras começaram tal. Entendi isso. Sabe, não sei, eu vejo assim, esse Mas lance. é meio lance Mel Gibson, assim, dá a chance dele se redimir, se ele quiser. Mas o cara é um escroto. Exatamente. O Mel Gibson, E o Michael Richards. você falaria na cara dele que ele é um escroto? Não, foi escroto. Não é um escroto. Exatamente. E você querendo ou não, a lei julga pela sua ação e não pelo seu caráter. Não. Não, a gente tá Não é falando o a conjunto lei da obra. julga. A gente tá falando a lei julga. O que a lei colocou pra ele? Ele foi preso? Não, mas ele... Não, Porque eu tô o dizendo- julgamento que fode ele são as pessoas. Sim, É a galera. Sim. Entendeu? E ele tá sendo julgado Mas pelo esse que é o ele julgamento fez. do free speech. Sim, E ele tá sendo julgado pelo que ele fez e não pelo que ele é. Entendeu? sim. É mais ou menos. Não é o conjunto da obra. Muita gente julga ele, muita gente não vê mais Saifa por causa daquilo. Mas daí é a burrice da pessoa. Lógico, Né? mas você não pode esperar que as pessoas sejam... Mas eu acho que as pessoas têm direito de falar, pô, ele foi racista Claro, naquilo, lógico, sabe? lógico que E tem. eu acho que merece um barulho mesmo por isso. Porque o cara foi racista naquele momento, entendeu? É mais ou menos por isso, assim. Não, é a mas ação o que a gente ele falou. tomou. O free speech é ação e reação. Você vai falar e você vai ouvir. Exatamente. Eu acho que eu acredito Talvez nesse... a reação tenha sido desproporcional, mas... Não, eu acho que a reação, pra mim, né, pra minha pessoa, a reação cabível nesses casos é a reação
do que aconteceu naquele momento, sabe? Não é falar, não, o cara sempre foi um filho da puta mesmo, não, tipo, É um retcon da vida do cara. ele merece, sabe? Não é isso, cara. Ele foi naquele momento um retardado, um idiota. Tanto é que, pô, ele apareceu de volta lá no Kirby lá e foi legal. Ele até comentou, teve até uma Sim. cena assim, eu acho engraçado. É mais ou menos assim, o cara não é, sabe? Mas ele foi, entendeu? Mas só porque ele não é, Sim. não quer dizer que ele não foi, entendeu? não quer dizer que ele tá sendo. É tipo uma coisa assim, não, a minha condição é não ser racista, então eu posso falar quotes de racismo Então, que racismo- eu vou ser absolvido por isso. É que não a isso, pessoa cara. entende, o racismo hoje em dia é isso. O racismo hoje em dia não é existe um cara que é racista. O racismo hoje em dia ele é isso, nas ações. São ações, que exatamente. são praticadas, Citar sabe? mais uma vez o Gabriel Pensador, pois como eu já disse, racismo é burrice. Cara, eu terminaria o podcast com isso, cara. Fica aí. Mas vamos Entre falar amigos. sobre vamos falar sobre o American Pie. O próximo, Sério? então, vamos falar sobre Mas- American Pie, então. Você desliga o cérebro. É. Vamos falar, pô, mas... Então o próximo podcast vai ser sobre American Pie com você, pode ser? A franquia vai ter que assistir todos. Você vai ter que ver todos. Pô, eu quero ver esse último aí, não vi ainda da reunião aí. Ah, é? Deve ser bom. Não, deve ser bom. Não, né? até aqueles que não tem os caras. Ah, não, esse não. O Stifler, irmão. O último Stifler virgem. Stifler. Stifler é um cara. O sobrenome dele. O eterno Stifler. Coitado do cara, né? Se fudeu. Ai, cara, eu fico imaginando o cara que se... Você compraria um carro usado do Stifler? Monza. O pior da franquia é aquele Eugene lá que tá em todos. O pai do... É nesses. o Nossa, pai cara, do... Deve ser ele o dono da franquia, se duvidar. Não, o que eu fico imaginando é o cara que se identifica com o Stifler, tá ligado? Nossa, Stifler é foda. Stiflodão. Sherminator. American Pie é muito bom, velho. Vamos fazer um Cara, sobre vamos American fazer- Pie. Não, Vai tem- se fuder. Acaba logo isso aí. Não, Yeah, agora- well, that's just like your opinion, man. Tem um podcast sobre comédia falando American Pie é muito bom, né? Não, pode pôr lá no quote. Vou defender American Pie até a morte. Não, você vai ser o advogado do diabo aqui, cara. Que diabo, meu? Advogado de Deus. Filmaço. Ai, cara, então obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, Pedrão. Obrigado a eu. Valeu. E até a próxima. Tchau.